Olá, alunos do Adolescente! Vamos para a nossa segunda aula, ainda no tema arte indígena, mas hoje nós vamos falar da máscara. As máscaras são usadas em rituais feitas pelos indígenas. Eles usam essa máscara. Algumas pessoas gostam de falar que é para espantar os maus espíritos. Outras pessoas preferem dizer que é para acalmar entidades que tiveram conflitos com os indígenas no passado. Enfim, tem esse teor de sobrenatural nessas histórias das máscaras indígenas. Elas são feitas com materiais retirados da natureza, como, por exemplo, o trançado de palha, que a gente falou na aula passada. Também é feito com casca de árvore, madeira, com cabaças, sempre buscando utilizar esses materiais disponíveis na natureza. Essas máscaras são adornadas com a tinta, com pintura. Eles fazem muitas vezes os grafismos, lembra que a gente falou na aula passada sobre os desenhos que são símbolos, que possuem significado? Então, isso está presente também na máscara através da pintura e também do trançado da palha. Tá? Essas tintas que eles usam para fazer essa pintura nas máscaras são tintas naturais, que eles mesmos produzem com materiais disponíveis na natureza. Outro material usado para adorno nas máscaras são as penas, que a gente chama de plumagem. A plumagem também é um outro tipo de arte indígena. São penas que encontram caídas por conta da perda da pena das aves. Nada é arrancado, nenhum indígena vai arrancar a pena de uma ave viva, tá? E essa arte da plumagem, ela também faz parte de um ritual onde normalmente quem faz são os homens. Existe a coleta dessas penas, depois tem o corte das penas para deixar no formato desejado. Também tem a tintura, também tingem essas penas para colocar no adorno, tanto em cocá como nas máscaras, entre outros tipos de arte desenvolvidos por eles. Então, explicando a atividade de hoje, que a gente vai fazer uma máscara indígena, nós vamos precisar de papelão. E, gente, pra gente colorir, vocês podem usar o que vocês tiverem em casa, tá? Pode ser lápis de cor, pode ser giz. Quem tiver tinta, eu vou usar tintas aqui, ó. Quem quiser usar tinta, pode usar tinta se você tiver guache na sua casa. Se você for usar tinta, lembre-se de ter um potinho com água, pincel e um paninho para limpar o pincel. Bom, as cores normalmente usadas pelos índios, que são retirados da natureza, normalmente são essas três cores aqui: o vermelho, o preto e o branco. O vermelho eles tiram a tinta, eles fazem tinta com urucum, com argila. O branco também é feito através da argila. O preto é utilizado genipapo, uma fruta que eles conseguem extrair uma tinta preta bem forte. E então procurem, se atentem, se vocês estiverem aí, a usar essas três cores, que são as cores principais. Mas se vocês não tiverem só essas três cores e também quiserem usar outras cores a mais, fiquem tranquilos, fiquem à vontade. A gente vai usar bastante a criatividade de vocês. Bom, não só isso, tá? Eu vou usar, por exemplo, barbantes. Não é obrigatório usar barbante, tá? Use se você tiver aí. Isso daqui vai entrar no lugar da palha. Porque muitas das máscaras que eles utilizam no ritual tem uma palha bem comprida, bem grande, que acaba cobrindo o corpo todo. Então a máscara, muitas vezes nos rituais, não serve só para tampar o rosto, mas também serve para cobrir todo o corpo. Bom, então é isso. Você vai recortar, tem que ser maior que seu rosto. Tá? Corta o papelão,
mais ou menos nesse formato. Depois você vai buscar inspiração. Agora eu vou pedir para o Thiago colocar várias imagens aqui de algumas máscaras para vocês entenderem como que é o estilo dessas pinturas nas máscaras, né? Você escolhe um estilo, como você vai fazer, e aí depois que você recortou, desenha para ficar mais fácil para vocês pintarem depois. Então esse daqui foi o estilo que eu resolvi fazer, tá? Aí eu decidi que aqui eu vou pintar de preto, aqui eu vou pintar de preto também, aqui eu vou pintar de vermelho e aqui essa parte de baixo de branco e preto. E eu vou colocar pendurado nessa parte de baixo os barbantes aqui, tá? Mas aí fica a seu critério, ok? Veja o material que você tem em casa e tenta utilizar de alguma maneira, de alguma forma. Se você quiser, ao invés do barbante, você pode pegar sacola plástica, cortar tirinhas e colar aqui também. Aí fica assim, você tem que observar qual é o material que você tem na sua casa e o que você pode fazer com eles nessa atividade das máscaras. Bom, gente, então esse daqui foi o resultado final da minha máscara. Espero que tenha inspirado vocês. Vejam também as outras imagens que a gente mostrou aqui de máscaras indígenas e utilize o material que você tem na sua casa, tá bom? Vamos reciclar, vamos reutilizar. E é isso. Até a próxima!